Então, eu começava pelos primórdios, por assim dizer, e perguntava-te o que é que te levou a ir estudar para Londres, para o Goldsmith, depois de teres feito 3 anos do curso de pintura nas Belas Artes em Lisboa. Sim, aquilo, por isso, que foi mais ou menos, eu estava na Esbal, não é? Fui para lá e, no princípio, aquilo ainda é um bocado de liceu, não é? Quer dizer, a Esbal, os primeiros anos, a pessoa sai do liceu, aquilo, quer dizer, não se nota muito como a pessoa está realmente a entrar para uma universidade, quer dizer, está, depois a forma, a própria estrutura do curso da Esbal, aquilo são disciplinas, parece que é uma continuação do liceu. Quer dizer, tens a estética, não tens, mas tens IAPD, depois tens comunicação visual, depois tens desenho, depois tens a geometria descritiva, que é um anacronismo, quer dizer, não tem. E houve uma saturação, eu saturei-me completamente porque depois queres mais e não tens, não é? Quer dizer, então no primeiro ano, quer dizer, tens um professor sempre que é interessante, mais nada, ao longo tem 9 disciplinas ou 6 disciplinas que tu tenhas. E depois a pessoa pergunta-se porque é que está a querer fazer artes plásticas, ou porque é que tem que estar a estudar aquelas coisas todas, quer dizer, ou uma pessoa, muitas delas uma pessoa já sabe e tens que estar a repetir continuamente. Ou então, quer dizer, ou então estamos a formar professores de liceu, mas então, quer dizer, para formar professores de liceus, isso, então devem fazer um curso separado, não é? Quer dizer, e uma pessoa tinha que apanhar com aquilo tudo, e não, era completamente exausto. Não tinha, de certa forma, não tinha muito nexo, nunca consegui perceber, porque é que uma pessoa estava sempre a dar a história da arte antiga, eu já tinha estudado no liceu os primitivos, depois chegar à universidade tenho que ir outra vez estudar os paleolíticos, os neolíticos, depois veio os... Quer dizer, e nunca se chegava à pintura, quer dizer, nem se chegava ao modernismo. Eu apanhei modernismo no terceiro ano, em 6 aulas, não é? Quer dizer, lá com uma professora de História da Arte que apareceu 4 vezes para dar aulas. Percebes? E não... Depois, ao mesmo tempo, tinhas que fazer trabalhos disto, mais trabalhos daquilo, tinhas a geometria descritiva, que só te ocupava tempo e não tinhas tempo de ateliê, não é? E depois isso não havia condições, quer dizer, tu pintavas em casa a maior parte dos tempos. Eu não via qualquer sentido para aquilo que estava, nem havia qualquer sentido crítico, não é? Então isso, o sentido crítico era se o amarelo estava bem pintado. Depois tinhas exceções, tinhas o botelho, por exemplo, apanhei o botelho lá, que foi no segundo ano, artes plásticas, pronto, e transformou completamente a ideia que tu tens de arte, não é? Quer dizer, uma pessoa aqui não estavas informado, porque também não havia muitas exposições, quer dizer, havia, mas o circuito galerístico ainda era muito pequeno, era só o módulo, o Luís Serpa. O Centro Cultural Bem tinha acabado de inaugurar, andava lá com o Triunfo do Barroco novamente, o Culturgest também ainda estava à procura do seu espaço, quer dizer, não havia, depois só havia a Gulbenkian, mas a Gulbenkian sempre cá teve, não é? Por isso. Não havia muita informação, não havia revistas, não tinha os catálogos que quando vês era sempre do Cézanne, os livros, não havia, eu como fui para Londres, logo no primeiro ano, fui lá passar 15 dias, e estive a ver as universidades lá, e os cursos eram completamente diferentes. Tu, a partir do momento que vês aquela realidade, não... já percebeste que a tua está completamente caduca, quer dizer, não faz sentido. Então tentei criar as oportunidades para poder ir para lá. Depois quando conversas com o botelho, já no primeiro ano tinha candidatado, mas já no fim do prazo. Eu já não havia muito... No fim do primeiro ano, não. No segundo ano me candidatei, mas já tinha sido assim tudo a correr. E não tive possibilidades de ir para lá. E depois no terceiro ano, então candidatei-me. E com o apoio do botelho, principalmente, estava todo contente em mandar pessoas para lá. E houve essa oportunidade, de sair. Mas, quer dizer, a única pessoa com quem eu tive, assim, maior afinidades foi com o botelho, porque era a única pessoa que sabia, que falava de coisas atuais, não é? Quer dizer, todos os outros, claro que havia mais 1 ou 2 professores, mas não tinham sido meus professores. Acho que também estava lá a Ângela Ferreira, mas já não tinha sido minha professora. E depois havia lá os professores de desenho, mas também era um bocado limitado, porque a disciplina do desenho, tinhas exercícios obrigatórios, quer dizer, não fazia... e depois não havia relação nenhuma. Tu fazias um trabalho de desenho, não tinha qualquer relação com o desenho, com o trabalho de artes plásticas. Depois tinhas modelos, também não tinha qualquer relação com o trabalho de desenho, percebes? Não havia qualquer integração. Depois a parte teórica, a crítica da arte, ou estética, que quando apareceu, também era a história da estética. Quer dizer, não havia integração nenhuma dentro dos... isso era só um conhecimento sempre parcelar. Claro que podes chegar ao fim do curso e gerar esse. Mas é já no fim, estás a ver? É uma coisa já um bocado forçada, Quer dizer, o que estás a dizer é que cada aluno e cada aspirante a artista fica um bocado entregue
a si próprio, sem um contexto formativo que o estimule e que lhe dê ferramentas para, para desenvolver depois autonomamente o seu trabalho numa base mais consistente. Sim, eu acho que sim, mas quer dizer, tu, por exemplo, em Inglaterra também não tens esse enquadramento. O enquadramento é dado pela instituição que tem as facilidades. Mas tu tens que procurar, se não quiseres fazer nada, não fazes nada, quer dizer, não há essa... Agora, o que na Geval não havia era essa situação de que não havia qualquer integração, percebes? Porque aquilo, se tu seguisses os cânones, os parâmetros normais, o que eu achava é que tu ias pintar como aqueles gajos que pintavam nos anos 50, anos 40, estás a perceber? Não havia qualquer... Tu, por exemplo, falares de um Cabrita Reis ou de um Sarmento à Nasval, em termos de trabalhos, ias lá falar com o Lima de Carvalho. Acho que era, aquilo era inacreditável. Acho que era como uma pessoa pintasse como o Angre, não é? Quer dizer, por muito bem que eu gosto do Angre, não fazia sentido. É que não fazia qualquer sentido. E eu, como tenho assim um bocado de espírito anarco-rebelde, tem-me logo mal com essa gente. E o contexto do Goldsmith correspondeu às tuas expectativas e criou um enquadramento propício para a tua aprendizagem de pintura ou foi mais através das exposições que ias vendo em Londres que se fez a tua aprendizagem? Eu acho que foi complementa-se tudo, porque quer dizer, quando eu fui para o Goldsmith, fui iniciar o curso, quer dizer, eu sempre tive um bom complemento da história da arte, eu sabia o que é que se tinha passado tudo até aquele momento. De certa forma, pronto, que isso uma pessoa tem da educação, mas quer dizer, mesmo nas belas artes não tens, tu tens de te interessares, percebes? E eu, como me interessava desde os 14 anos, adorava ver exposições, tinha um conhecimento histórico das coisas e tinha, pronto, tens uma base, uma estrutura, não é, de conhecimento, mas depois não sabias nada do que é que se passava hoje em dia, quer dizer, ou sabias tudo de uma forma superficial, e uma pessoa quando isso acontece, não questionas, não é? Se não tens e depois aí o que o Goldsmith foi interessante é que te questionou, percebes? Não era pelos formalismos ou pelas derivações ou pela questão das modas, que é o que eu apanhava na Geval, não é? Que tu às vezes assim o Damon Hirst, depois lá alguém na Geval queria fazer um Damon Hirst em escala pequenina, quer dizer, não havia, mas é pelo sentido formal que aquilo tinha, não é? Eles nem questionavam qual era a essência do trabalho, percebes? Era reproduções de revistas, não é? Quer dizer, e no Goldsmith não, aquilo havia toda a tua prática, todo o curso é assente na tua prática artística e no sentido crítico que tu tens, quer em relação ao teu trabalho, quer ao que se passa à tua volta. E a relação que isso tinha com o exterior é fundamental, porque já tens a história da arte toda lá, não é? Quer dizer, ocidental dos últimos pelo menos 600 anos. E tu podias ir à National Gallery e ver todas as origens da pintura moderna. E depois tinhas quer dizer, a história toda moderna, não é? Os modernos todos, depois até o pós-guerra, e depois contemporâneos. Quer dizer, ia haver logo uma relação, tu falas das exposições que estás a ver, não é? Quer dizer, e o próprio curso incentivava isso, não é? Porque tu ias ver exposições e depois debatias as exposições, quer dizer, ou muitas vezes fazia-se um seminário acerca de por exemplo, quando foi a Sensation, que foi foi uma exposição bastante importante em Londres, não é? Que foi foi a legitimação total daquela geração de artistas dos anos 80. Foi um debate. Sim, 80 e 90. Sim. Sim, porque os trabalhos aparecem em venda, mas já estão nos anos 80 a trabalhar, não é? Muitos deles. Sim, porque aquilo foi em 96. Não, 97 a exposição, por isso aquilo são trabalhos de outros com 6, 10 anos. Nesse tempo foi um momento de discussão brutal no Goldsmith. Criou-se plenários, discussões, seminários. Houve até a Royal Academy, houve um dia que fechou, que abriu as portas só para o Goldsmith e para os alunos do departamento. Porque e realmente aquilo foi uma discussão enorme e de saber quais eram as consequências que isso tinha tido ou se aquilo tinha alguma relevância hoje em dia. Percebes que há sempre um sentido crítico brutal. E é o que me faltava, percebes? As facilidades em termos de conhecimento de fazer coisas manualmente ou de saber pintar, ou isso, quer dizer, ali ninguém te ensina isso. O que te ensina é olhares em relação ao teu trabalho e ver quais são, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que te motiva, percebes? E é esse questionar permanente que é interessante. E depois, claro, depois com a aplicação prática que tem, que é a própria materialidade do trabalho, não é? O executar os processos. E isso faltava completamente para a minha educação portuguesa, porque nós cá em Portugal é sempre...
pá, Deus fala e a pessoa segue, não é? É completamente para mim é o sentido das universidades portuguesas. Tens o professor catedrático, pá, o gajo fala durante não sei quanto tempo, os alunos tiram as notas e pronto, e depois ele vai-se embora. Não há cá discussão, não há nada, não se põe em causa. Pá, é doutrinário, percebes? E em Londres não, em Inglaterra as coisas estão lá para se discutir, não é? E venha quem vier, pá, pode ser uma opinião diferente, desde que seja fundamentada, não é? E podes questionar isso, e isso é, é o que faltava totalmente às balas, é que não havia sentido crítico. O único sentido crítico que tinhas era de um professor, mas também é só uma pessoa, não é? Quer dizer, ela também pode estar errada, não é? E isso que te obriga constantemente a perceberes que as pessoas podem estar erradas, quer dizer, e tu tens, e aquilo que tu fazes tem valor, percebes? E tu tens que justificá-lo e tens que criar espaço para expressares aquilo que te interessa, quer dizer, e isso na escola não havia. O único era mesmo, eram os alunos com quem tu falavas. E quando no Goldsmith isso era de uma forma integrada, tens os alunos, que era a maior discussão entre os alunos, mas também tens um corpo tutorial, depois são artistas plásticos, não é? Na escola há 4 ou 5 artistas plásticos lá a dar aulas. O resto, não são pessoas que são pintores de carreira, não pintam, não é? Ou não têm uma atividade de ateliê muito contínua. Olhando de uma forma sistemática para o teu trabalho desde 98, 99, há uma característica que sobressai imediatamente, que é, independentemente de haver pontos de continuidade e pontos de transmissão de certas séries para outras, de certas fases para outras, uma característica, como eu dizia, que sobressai é uma grande descontinuidade, pelo menos na aparência. Sim. Que o trabalho vai tomando. E isto faz-me pensar num processo de investigação, de autoquestionamento muito cerrado. O que é que te levou a essa sequência de trabalho que aposta em desvios, em fraturas e que contraria muito a ideia de um estilo? Eu acho que, quer dizer, tem várias... Há vários níveis que isso... Acho que, quer dizer, isso pode ser também não só... Acho que isso vai sempre depois um bocado ao caráter da pessoa também. E acho que, pronto, eu gosto de questionar as coisas continuamente e não gosto muito desse sentido um bocado melancólico que o trabalho possa ter. Quer dizer, pode evidenciar essa melancolia toda, mas não no ato de fazer, percebes? E eu acho que isso, quando uma pessoa trabalha nessa... Mas depois também vem com uma questão estética, estás a perceber? Eu não... De certa forma, depende do tipo de trabalho que tu fazes, quer dizer... Porque eu, na realidade, eu para mim tenho um sentido de continuidade total, desde quando pintava aos 16 anos, percebes? Quer dizer, para mim a continuidade existe sempre. As coisas justificam-se, claro, agora para um observador, para uma pessoa que está distanciada do trabalho, essas, porque não tem o sentido cronológico. Mas a mim também, de certa forma, o sentido cronológico que o trabalho possa ter é uma coisa que não me interessa, porque a cronologia pode ser uma espiral, pode voltar à frente e atrás, e isso é o que me interessa, porque há coisas que eu não sabia fazer, ou gostaria de fazer, mas que nunca consegui fazer nessa altura, porque não tinha capacidades, não tinha meios, quer dizer, quer de trabalho, ou quer de... Pronto, não os sabia, quer dizer, executar. Pronto, e depois vais... Mas quando fazes 10 quadros à frente, ou 2 séries de trabalhos à frente, já os sabes fazer, então tens que voltar atrás. E o contrário, não é? Há muitas coisas que queres fazer, mas também não podes fazer. Estás a falar de questões técnicas de pintura. Não, e técnicas ou de ideias, de conceitos, que tu podes querer... Mas isso é uma possibilidade, é uma das coisas que pode dar... E depois há uma questão que é a tua formação, percebes? Eu acho que se tu queres ser um bocado responsável, tu tens que passar um bocado os anos de formação de um artista, há um bocado a olhar para a história da arte, percebes? Quer dizer, tu vives sempre do teu passado, não? E depois tens as expectativas do futuro que tu queres transformar isso, mas quer dizer, o teu presente é constantemente, estás sempre
estás sempre nessa situação, estás a querer ir à frente, mas estás sempre preso no passado, percebes? E eu acho que tu, se queres fazer um trabalho de pintura, principalmente quando eu comecei a fazer, percebes? Porque a pintura nem existia já, quer dizer, era um discurso, em Portugal então ninguém expunha pintura, tirando, acho que já tinham 40 anos ou 50 anos, é que faziam pintura. Nos anos 90, final dos anos 90 até agora, quer dizer, mesmo hoje em dia, se põe-se pouca pintura. Porque achou-se que a pintura não... Eu apanhei, por exemplo, no Goldsmith, nessa altura ainda havia um discurso completamente muito crítico em relação à pintura. Quer dizer, não havia sempre a discussão se a pintura pode existir ou não. E tu vês-te um bocado preso no meio dessa... E tentas justificar ao máximo toda a minha aprendizagem foi tentar justificar que a pintura fazia sentido. Quer dizer, foi sempre uma... Senti-me quase sempre nessa... Porque e hoje em dia, quer dizer, já não se está a cagar para isso, quer dizer, já nem vale a pena pensar nisso, porque realmente está estabelecido que se pode pintar, quer dizer, nem se vale a pena questionar, acho eu já. Mas esse teu questionamento sobre o sentido que a pintura ainda faz hoje tinha a ver com sentir que a pintura estava de alguma maneira secundarizada ou Quer dizer, elas ou fisicamente acossada numa conjuntura em que muitos artistas estavam a optar por outros mídias, como a fotografia, como o vídeo, como a instalação. Eu acho que apareceram esses meios todos, percebes? Eu acho que as pessoas, o problema da pintura é que a pintura é uma coisa física, percebes? E tu tens que, minimamente, tens que saber pintar, quer dizer, ou mesmo se não sabes, tens que justificar pelo facto de não saberes pintar e tens... Quer dizer, isso tem que estar justificado no trabalho, de certa forma ou não. Sabes? E depois não é só isso, eu acho que também houve uma geração de curators, toda esta gente que apareceu, sabes? Não teve, muitos deles não vêm, muitas pessoas não vêm de uma formação de artes, quer dizer, e há um desconhecimento também da própria pintura. E a pintura acho que deve-se, pelo facto da história que tem, pelo facto de ter sido tão... É das coisas mais difíceis de falar, porque é uma coisa que, para ser interessante, não tem que estar, quer dizer, não pode ser objetiva, não pode estar totalmente presente, porque senão torna-se uma imagem só, não é? Tu achas que é mais exigente a relação com a pintura e a descodificação da pintura pelo facto da questão do significado ser uma questão problemática na pintura, quando tanta arte hoje aposta em estratégias semânticas mais ou menos transparentes na produção de sentido? Achas que tem a ver com essa questão? Eu acho que sim, mas, por exemplo, a pintura também tem tido o problema... Acho que é isso, mas também há o facto de ter aparecido não sei quantos números, quer dizer, materiais, como o vídeo, a organização da fotografia, tudo isso, que criou um novo espectro, que era muito mais fácil das pessoas falarem, ver uma dinâmica completamente diferente, porque é uma coisa nova, há sempre um universo de coisas que se pode fazer, há uma expectativa em relação a esses meios, depois as pessoas mais novas também sentem o peso da história e que tentam se libertar e trabalhar nesses materiais, o que criou uma possibilidade e uma energia em volta desses materiais que não, que a pintura não pode, não é? A pintura, mas o sentido da pintura é que não tem que fazer nada disso, quer dizer, pelo contrário, é uma coisa mais de retaguarda, se calhar, uma atitude muito mais conscienciosa da história e que exige um outro tipo de aproximação, não tem... Mas o que se vê hoje em dia é que a fotografia também chegou a esse ponto de limite, é uma coisa de ruptura, quer dizer, já está... E cada vez mais... Enquanto a pintura... O que é interessante é que a pintura depois de pós-guerra, tudo, depois muito mais tarde, agora depois, a partir dos anos 60, vês o Richter, vês todos os alemães, que talvez tenham sido as pessoas mais interessantes a fazer pintura nos últimos 30 anos. Se foram buscar à fotografia, quer dizer, a pintura tem como origem a fotografia, para depois... o que é interessante é que a fotografia, nestes últimos 20 anos, começando com os Pecas, com a objetivação, e depois aquilo com um ponto que é documental, e depois tens toda aquela escola de alemã também, do Düsseldorf, que é a pintura, pura e simples. Cada vez mais o discurso volta novamente à pintura. Quer dizer, é a fotografia hoje em dia que se socorre da pintura, por necessidade extrema. E o vídeo também. E, em alguns casos, claro, porque o vídeo tem outras... Mas muitos dos... Tu vês, por exemplo, tu vês o caso mais explícito é, por exemplo, do Bill Viola, não é? Que aquilo não faz sentido nenhum, quer dizer, mas que tem, que é tentar, através da imagem, quer dizer, do vídeo e da sofisticação da tecnologia, chegar à pintura. Que são pinturas em movimento, não é? Mas, quer dizer, são janelas autênticas de luz, não é?
E isso é o caso, quer dizer, um caso extremo, quer dizer, na realidade a questão é, quer dizer, voltar sempre à essência da imagem, da pintura, quer dizer, não tem, porque, e depois é essa superfície e é perceber que a pintura tem a noção do todo, não é? Quer dizer, de uma pintura, quer dizer, não tem aquele sentido arbitrário que pode, por exemplo, ter a fotografia, não é? Quando tem aquela fotografia mais romântica, casual, quer dizer, que vem do carro, e que não tem... E a pintura pá, tem uma superfície completamente diferente, é uma superfície, é viva, todos os espaços de uma tela, não é? Do quadrado ou do retângulo, são ativos, quer dizer, foram feitos, quer dizer, há uma consciência desse espaço, quanto uma fotografia, a fotografia começou a tentar ter consciência disso. Por isso é que tens a utilização de grandes objetivos, de filmes de grande formato, e depois há aquele todo meio, como tens nos Gursky, como é que se chama? Depois, agora nos Rufus, todos eles têm, todos eles têm uma necessidade enorme de ter, de cada elemento da fotografia estar presente. Quando antigamente não, era a história, quer dizer, tudo aquilo depois podia, era os movimentos, ou, quer dizer, não tinha... E hoje em dia, porque isso não tem nada a ver com fotografia, quer dizer, de certa forma tem, e depois tem tudo a ver com uma pose, não é? Porque depois, talvez o Struth seja o mais interessante nesse aspecto, conseguiu sempre, dentro da fotografia, criar essa... manter ainda a fotografia, mas ao mesmo tempo, como no sentido mais romântico, não é? Do acidente que possa existir, e depois ao mesmo tempo com o sentido de um todo, não é? Já e de uma coisa deliberada, não é? Que é o pôr o tripé num museu, aquilo já se tem um enquadramento, o enquadramento está decidido, há uma objetivação do frame, não é? E depois há o acidente que pode ocorrer, não é? Que é as pessoas mexerem-se, um olhar, tudo isso, enquanto os outros não, enquanto um Gursky, tudo aquilo é trabalhado, não é? Tu desde essa altura que trabalhas com o óleo, fazes a pintura a óleo, que não é tão comum como isso. Muitos pintores estão a usar o acrílico. E desde então, e as tuas pinturas mais recentes incluídas, tu utilizas o óleo. O que é que te levou a privilegiar sempre esse material? Quer dizer, por um lado, se calhar pode dizer que seja um preconceito, não é? Quer dizer, o óleo gosto mais, o cheiro do acrílico irrita-me profundamente, mas quer dizer, eu também utilizo acrílico nos papéis, mas o óleo tem um tempo de fazer que é completamente diferente do tempo do acrílico. Eu não sei como eu só ponho não sei quantos produtos no acrílico para adiar o processo de secagem, mas eu acho que é importante ter sempre o quadro um bocado vivo, não é? E eu acho que o acrílico tem uma coisa que é uma pintura um bocado morta sempre, porque aquilo seca rapidamente e limita um bocado o fazer do próprio quadro. Quer dizer, não sei que se eu tivesse quadros que estivesse a fazer art, res, painting, quadros, então aí podes aplicar o acrílico, porque aquilo tens que aplicar várias camadas, para ter aquela determinada cromatismo. E queres que aquilo seque rapidamente, percebes? Eu não tenho essa necessidade, porque tudo aquilo que eu quero fazer, eu posso fazer, pode demorar 10 dias, como pode demorar um dia, percebes? E o óleo possibilita-me sempre essa... Mesmo que não seque, percebes? Eu posso estar sempre a pintar, constantemente, quer dizer, e tu estudas o próprio quadro, quer dizer, se vais fazer por camadas finas de tinta, também não demora assim tanto tempo, percebes? Quer dizer, e depois é o brilho, é a textura, quer dizer, é a cor. O acrílico tem sempre um aspecto um bocado plástico. Eu não... Pronto, para o meu tipo de pintura, para aquilo que eu quero fazer, isso não faz sentido, não é? Agora isto... Porque tem essa característica que... Quer dizer, não... Porque se tu não fazes um trabalho tipo serial, com um determinado tipo de orientações, e principalmente pintares se for... Depois é isso, é a tal noção de superfície, se só queres pintar a superfície, se estás muito atento... Quer dizer, o acrílico presta-se a isso, tu podes ter acrílicos mates, acrílicos com textura, acrílicos com... Mas isso não... Esse aspecto, que estou o sentido mais gráfico, todas as pinturas que são um bocado mais gráficas, podem ser mais fáceis de se pintar a acrílico, não é? Mas isso é um aspecto que não me interessa da pintura, não me interessa tanto por isso.
Interessa-me nos desenhos pequenos, né? Nas pinturas pequeninas em papel, o ato de fazer, porque aquilo é quase um esboço, então tem que secar rapidamente. Se eu vou ter que preparar um papel para poder pôr óleo, percebes? E depois a seguir aquilo demorar não sei quanto tempo a secar, não faz sentido, quer dizer, não, já não se pode pintar a óleo. Se o papel, não sei se for preparado, não é? Porque aquilo depois come o papel. Por isso, e requer uma aproximação diferente. E o que me interessa é, muitas vezes, é traduzir um processo que é imediato, não é? Depois, como é que tu fazes isso para uma outra escala, percebes? Qual é o outro sentido? Depois tens que mudar tudo, não é? Tens que não, uma coisa que se adapta numa escala pequena, um processo de pintura, nem sempre, quando passas para uma outra tela, para uma tela de 2 metros, isso não faz sentido, não é? Tirando um ou outro pintor que criaram sistemas de pintar essas, mas a mim isso também não me interessa, porque é a própria imagem, uma coisa que é íntima, não é? Que tem um sentido pequeno. E me interessa muito mais os sentidos, as diferenças de sentidos que uma pintura possa ter, não é? Por isso, passar de uma escala pequena, tu tens o objetivo é uma coisa. Quando fazes mesmo essa imagem a 2 metros ou em 1,5 m, tu já vais procurar outro sentido. E isso é que me interessa, os vários sentidos que as imagens possam ter ou que a pintura possa ter. Não um sentido, um só objetivo, uma retórica. Eu acho que pronto, é uma coisa que me desinteressa e é um bocado, acho uma coisa um bocado, de certa forma, demasiado taxativa, não? São poucos os artistas que eu gosto que trabalham dessa maneira de uma forma interessante. Podes ver um Katz, ou percebes, aquilo mas como ele está sempre a trabalhar imagens, e as imagens são diferentes, requer toda uma aproximação, mas aí vês, está deliberado, ele tem um processo de pintar em pequeno, um processo de pintar em grande, que são diferentes, apesar de estar sempre a pintar molhado. Mas as imagens são sempre diferentes, então ele está sempre a questionar a composição da imagem, tudo, e então aquilo aí funciona, percebes? De uma maneira muito óbvia. Mas pronto, há muitos outros pintores que isso já não acontece. Eu acho difícil uma pessoa que tente traduzir uma coisa de um ponto pequeno para um ponto grande da mesma forma. Normalmente, quando passa desse ponto grande, já se tornam só imagens das imagens. E uma imagem de um processo e não a imagem do quadro. Estás a traduzir processo, não estás a questionar o quadro em si, nem a imagem quando pintas. Pronto, é isso. E é essa parte que me interessa mais do trabalho artístico, é a forma como tu questionas a individualidade de cada coisa e depois lhe tentas dar um sentido no todo, não é? Dentro de uma série, ou dentro de uma exposição, ou muitas vezes nem tens que dar sentido, quer dizer, o que é que há de ter que dar sentido? Se a coisa individualmente tem sentido, não tem que fazer no todo, não é? A sociedade também não faz sentido no todo, não é? Muitas vezes. As séries de que falámos, o Hours of Painting e o Back to Front and Front to Back, podem-se arrumar simplificadamente numa categoria de pintura abstrata, pronto, sem entrar em grandes discussões, porque não é essa agora a discussão que eu queria colocar em cima da mesa. A partir de certa altura, eu creio que a partir de 2002, há ali uma fase de experimentação dessa passagem para uma figuração mais explícita, mas eu acho que teve mais um lado de ensaio, de experiência, com consequências que não te agradaram totalmente, tem a ver com os objetos do ateliê, que tu passas para a pintura e cuja referencialidade de alguma maneira despistas pelo enquadramento e pelo próprio processo da pintura. Mas há, a partir de uma certa altura, a utilização de fotografias como base para a pintura e a assunção muito explícita da figuração. Na altura, que não é há tanto tempo quanto isso, o que é que te levou a fazer esse desvio para o território de uma figuração assumida, explícita, e a usar concretamente as imagens fotográficas como fonte iconográfica das pinturas? Quer dizer, normalmente isso vem já do final da série dos Back to Front e Front to Back da última série. Quer dizer, o que eu notei é que os quadros estavam cada vez a ficar mais... Quer dizer, eu não acredito que haja abstração e figuração. Quer dizer, a figuração seria uma coisa, eu vejo como um sentido negativo, não é?
uma coisa que é figurativo, quer dizer, é uma coisa que de certa forma é explícita, não é? E a abstração, quer dizer, também não existe, não é? Porque as coisas têm todas uma relação, nem que seja emocional, e isso traduz em coisas vivas, sentimentos, ou... Por isso não há abstrato, talvez seja a matemática, não é a única coisa que eu vejo. Mas de resto, o que eu acho é que as coisas são representacionais, percebes? E tem um sentido que é uma representação e que depois pode ter, porque a pintura é um processo abstrato, não é? Nesse sentido, não? Tu queres pintar uma mão, pintas, quer dizer, isso está implícito no processo de pintar, depois pode se tornar mais evidente ou menos evidente. E quando é que no back de front e front back, esses quadros já se estavam a tornar bastante figurativos. Como é que tu explicas para ti que muitas pessoas que vêm ver esta exposição se relacionem mais facilmente com os esboços que estão no piso de cima e que introduzem a exposição ou criam um preâmbulo na exposição e se relacionem mais facilmente, mais empaticamente com esse conjunto de esboços e tenham mais dificuldade em aderir às pinturas que são o núcleo duro, por assim dizer, da exposição? Eu acho que é normal. Quer dizer, o problema destas coisas é que as pessoas têm todas... que ela tem um universo de imagens e de coisas. E pronto, e de certa forma vai um bocado ao encontro do universo das pessoas, não é? Porque as pessoas lidam-se, na maioria dos casos, a primeira relação que têm com as coisas é uma coisa emocional, não é? Uma pessoa relaciona-se, gosta, não gosta, é o gosto. Pronto, depois pode pensar mais e então pode começar então a desconstruir o processo do próprio gosto, não é? Mas há ali uma coisa que, pronto, de certa forma agrada, tem que agradar mais, não é? Porque se gostas de um cão e se gostas de estar ali a tua imagem de um cão, há logo uma relação emocional ali, quer dizer, mas isso não... Agora, o que eu acho é que, pronto, aquilo é uma introdução, de certa forma, é um mosaico de muitas coisas que podem acontecer ou não no meu trabalho. Alguns desses esboços foram concretizados em pinturas de grande dimensão e há outros que não o foram e que podem ainda vir a dar origem ou podem nunca ser utilizados para pinturas de grande dimensão. Ou de pequena dimensão, para pinturas, digamos, mais acabadas. Sim, quer dizer, o interesse daquele trabalho é que aquilo é tudo um potencial, é tu questionares uma imagem, mas aquela escala permite teres uma determinada, e tem uma solução muito mais rápida, não é? Quando tu vais fazer uma tela de 2 metros, tens de ter uma consciência daquilo que vais fazer, minimamente, e tens que saber, quer dizer, todo o trabalho é um trabalho completamente diferente. E há imagens que eu também gosto de pintar, e por uma razão emocional ou não, mas quer dizer, eu não lhe consigo dar um sentido quando muitas vezes vou fazer, passar aquilo para uma tela, percebes, como um quadro, e como, percebes, não pode não fazer tanto sentido. Agora, naquele pequeno formato, há um sentido, porque há um sentido compulsório, aquilo tem a referência fotográfica, o próprio formato, pronto, é como são snapshots do meu próprio trabalho, não é da vida, mas do meu próprio trabalho e dos meus interesses. E isso permite-me eu ter a liberdade de fazer aquilo que eu quiser, percebes? Ali permite-me fazer, até posso pôr pinturas abstratas ali que também também pode fazer sentido, quer dizer, posso ali, é whatever, é um universo, depois ali, depois há uma digestão daquilo, quer dizer, aquilo vai ser um bocado digerido, não é? E ver o que é possível ali, potencializar. E há quadros que se podem potencializar, outros não se podem, não é? Quer dizer, ou porque não são desinteressantes, não é? E há muitas imagens que são desinteressantes, quer como imagens, quer como pintura, quer dizer, ou não são tão interessantes, pelo menos para mim, mas não faz mal porque faz parte daquilo e formam as outras, mas dentro daquele contexto. Agora, estes quadros, pronto, acho que requerem uma aproximação, são quadros mais difíceis, não é? Não, porque requerem uma individualidade, ali não há nada pós-complementar. Nestes quadros, quer dizer, eles podem se complementar um ao outro, mas não, porque a imagem requer, sabes, que é uma imagem, tu tens uma relação cultural. My baby seems so crazy about this. Jazz.